Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Sempre tem aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Faço isso como um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística, grupos de oração e os católicos em geral. Porque eu pesquiso em sites fidedignos e sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 18 de abril de 2025, no Tríduo Pascual. Começou o Tríduo Pascal na quinta, vai até sábado. Esta é sexta-feira santa, Paixão do Senhor no ano litúrgico C. A cor neste dia é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui, olha. Eu sou animador litúrgico da igreja, leitor, tercista, agente de pastoral. No rito temos a ação litúrgica solene. Tem liturgia da palavra, adoração da cruz, comunhão eucarística, um ofício diferente. Eu vou passar aqui algumas informações, não posso passar tudo, porque seria muito longa a minha transmissão. Bem, vamos à primeira leitura, que é a do profeta Isaías, capítulo 52, versículos do 13 ao capítulo 53, versículo 12. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, é o tema central. Vamos à leitura. É uma leitura longa, hein? Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do seu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30.
na Bíblia Vulgata, 31 na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º, 6º, 12 ao 13, 15 a 16, 17, 25, refrão, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Repitamos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos a essa leitura do Salmo de Resposta da Sexta-feira Santa. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que vós, somente vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Repitamos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos à segunda leitura, a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, capítulo 18 do Evangelho escrito pelo apóstolo São João, versículos do 1 ao 42 do capítulo 19. Vamos lá. Naquele tempo, antes deixa eu reverenciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste.
Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olha, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar:
Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. E era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um em cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo acolheu consigo Maria. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Obrigado, meu Deus, por morrer por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus.
chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A meditação, uma explicação aqui do livro Igreja em Oração. Meu Deus, por que me abandonastes? A pergunta que Cristo coloca a Deus, estando pregado na cruz, não tem uma resposta única. Não pode ter, porque as experiências do sofrimento e do amor nos inserem no mistério do coração humano e da vida divina. Mas uma resposta pequena, parcial, limitada, talvez seja porque Deus quer que não apenas Cristo, seu Filho, mas todos os cristãos, seus filhos no Filho, estejamos abertos ao que os outros vivem. Ou seja, o mistério da cruz, antes de se referir ao sofrimento de um indivíduo isolado, deve ser entendido como uma porta que nos abre para o mistério da vida dos outros. Eu sou a porta, dirá Jesus, em João capítulo 10, versículo 7. Todos nós temos muita resistência em nos abrirmos às necessidades dos outros, ao ponto de vista dos outros, à vida dos outros. Para sairmos do egoísmo de nossos pecados, precisamos de uma cruz que consiga nos abrir ao diferente. Por trás do sofrimento da cruz, há muito amor, muito desejo de estar onde o outro está, de fazer com que os outros vivam. A obediência que Cristo aprendeu pelo sofrimento não era amarga, era vital. Foi a obediência que o levou a perdoar 70 vezes 7, conforme Mateus 18, versículo 22, e a amar os pecadores e se tornar o grão de trigo que até hoje dá muito fruto, conforme João 12, versículo 24. Quem ama é crucificado, e quem vive esta cruz com amor viverá a Páscoa com Jesus. Bem, vamos aos santos do dia, porque é sexta-feira santa, mas tem aqueles que fizeram o que Jesus mandou, que são os canonizados. 18 de abril é dia de Santa Antusa. Santa Antusa Virgem, do século VIII, sendo filha do imperador Constantino Coprônimo, soube empregar todos os seus bens para ajudar os pobres, redimir os escravos, restaurar as igrejas e construir mosteiros, recebendo do bispo São Tarásio o hábito religioso. Santa do dia 18 de abril, Santa Atanásia, viúva, do século IX. Tendo falecido seu esposo, tornou-se eremita em Egina, na Grécia. Santo do dia 18 de abril, São João Isauro, monge, é santo de 18 de abril. Do ano 842. Foi monge na ilha de Egina, na Grécia. Defendeu firmemente o culto das imagens santas. São Perfeito, mais um santo do dia 18 de abril. Foi presbítero e mártir em Córdoba, na Espanha. Faleceu em 850. São Gaudino é bispo e santo do dia 18 de abril. Faleceu em 1176. Foi criado cardeal pelo Papa Alexandre III. Então era bispo e foi transformado em papa, né? Foi elevado a cardeal, aliás, não papa, cardeal. Ele trabalhou na restauração da cidade de Milão, destruída pela guerra. Beata do dia 18 de abril, Maria da Encarnação Avrilho, religiosa, faleceu em 1618. A Beata Maria da Encarnação foi mãe de família exemplar e introduziu na França a reforma
carmelitana, fundando 5 mosteiros. Após a morte do seu marido, abraçou a vida religiosa. Beato do dia 18 de abril é José Morro, presbítero e mártir, faleceu em 1794. Beato José Morro foi sacerdote guilhotinado pela Revolução Francesa, essa famigerada Revolução Francesa. E ele foi morto no dia da Sexta-feira Santa. Beata do dia 18 de abril é Sabina Petrilli, virgem, faleceu em 1923. Beata Sabina Petrilli fundou em Siena, na Itália, a Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Sena. Beato do dia 18 de abril, Romano Archutowski, presbítero e mártir, faleceu em 1943. O beato Romano Archutowski foi preso em Majdanek, na Polônia, por causa de sua fé. Ele morreu exausto no cárcere pela fome e pela doença. Beata do dia 18 de abril é Maria da Encarnação. De acordo com o site blogconfebrasil.com.br, a Beata Maria da Encarnação é considerada a mãe e fundadora do Carmelo da França, porque ela ajudou a espalhar a reforma carmelita de Santa Teresa d'Ávila. Nasceu em Paris em 1º de fevereiro de 1566 e recebeu o nome de Bárbara Avrillot, filha do senhor de Champlatrot, Nicolau Avrillot. Naquela época, a nobreza costumava confiar a educação de meninas ou adolescentes a congregações religiosas femininas. Bárbara, ainda nova, foi confiada às irmãs menores de Nossa Senhora da Humildade, residentes em Longchamp. Retornou à sua família aos 14 anos. O desejo de ser religiosa não foi autorizado pela família. Aos 16 anos, foi obrigada a casar-se com o Visconde de Villemort, Pedro Acari, dando início à vida de esposa e mãe, tendo 6 filhos. Deu exemplo de vida, de oração e de contemplação, cumprindo os mandamentos e a vontade de Deus no seu lar como mãe e esposa. Tratando com respeito e caridade seus funcionários, dando provas de como ser um casal cristão, como um casal cristão pode santificar a sua vida, ela participou da ação de oposição contra a heresia protestante, que procurava se estender na França. Trabalhou ativamente para ajudar os necessitados, especialmente no cerco de Paris em 1590, com uma intervenção militar dos espanhóis no reinado de Henrique IV. Deus a favoreceu com extraordinárias graças místicas, acompanhadas de lutas exteriores e interiores. Após a derrota da Liga, a qual seu marido pertencia, Bárbara viu o rei Henrique IV bani-lo de Paris. Essa ingratidão do rei feriu-lhe o coração, mas ela lutou para assegurar que o marido fosse reabilitado. A luta durou 4 anos, porém, no fim desse período, sua família recuperou a honra e as propriedades foram devolvidas. A Beata Maria da Encarnação conheceu São Francisco de Sales, que tinha em grande conta essa mulher. E foi o seu confessor. Então, o santo foi seu confessor e diretor espiritual. Em 1601, leu os escritos de Santa Teresa de Jesus e passou a lutar pela reforma do Carmelo na França. Em 1602 surgiram as primeiras vocações. Ela obteve a permissão do rei e em 1603 o Papa Clemente VIII autorizou a primeira fundação, que rapidamente foi concretizada. Da Espanha, em 29 de agosto de 1604, chegaram 6 carmelitas descalças, incluindo a futura beata Ana de São Bartolomeu e a futura venerável serva de Deus, Ana de Jesus. Olha, em 17 de outubro do mesmo ano, em Paris, deu-se início ao modo de vida teresiano no mosteiro recém-construído. Bárbara Avrillot teve a felicidade de ver entrar no Carmelo as suas 3 filhas e viu a ordem expandir-se também para Pontoise, Dijon e Amiens, entre 1605 e 1606. Em 1613, seu marido Pedro ficou gravemente doente e morreu.
assistido pela esposa, livre de qualquer obrigação no mundo, entrou no Carmelo de Amiens, como uma simples irmã conversa, equivalente quase a uma serva das irmãs. A 7 de abril de 1614, recebeu o hábito teresiano de véu branco com o nome de Maria da Encarnação. Ela viveu sua vida de reclusão com humildade, trabalhando na cozinha e auxiliando as irmãs doentes. Sofreu especialmente com o modo áspero com a qual era tratada por uma nova priora advinda de outro Carmelo. Tinha muitos êxtases e visões que a confortaram na sua longa doença. Foi transferida para o Carmelo de Pontoise em 7 de dezembro de 1616. Faleceu no dia 18 de abril de 1618, aos 52 anos. Sua memória litúrgica é celebrada em 18 de abril. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das respostas acate. Afinal de contas, Deus é onisciente, sabe tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Para ter a vida eterna, o fiel deve ser batizado, acreditar em Jesus como Deus e arrepender-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.